Ele reencarnou num mundo de fantasia, mas acaba arriscando a deusa para tê-la como esposa, e se torna um aventureiro de rank esse mais forte depois de criar um harém. Kelvin era um tremendo Zé Ninguém que foi atropelado pelo Truck Kun, mas ganhou uma nova chance de vida num mundo alternativo por uma deusa chamada Melfina. Ele é largado numa floresta vazia, onde finalmente acorda debaixo de uma árvore, sem lembrar de nada da vida passada. Fica confuso sobre quem é e onde está, quando um pequeno menu aparece à sua frente e começa a falar. A voz explica que ele reencarnou num mundo de magia e fantasia, onde pode virar aventureiro se quiser. Ele checa seus atributos no menu e descobre que escolheu uma classe de suporte para si mesmo. Ele é um invocador. Ele parece bem feliz com isso, e decide ir para a cidade mais próxima para se juntar a uma guilda e começar a aventurar. Enquanto caminha pela floresta, a tela do menu revela que ela é, na verdade, a própria deusa Mel. Eles entram na cidade movimentada, onde Mel lhe conta sobre sua memória perdida, dizendo que após morrer, ele escolheu muitas habilidades e, além disso, conseguiu invocar a própria Mel, que decidiu se juntar a ele nesta aventura. Ele pergunta por que não consegue vê-la, e ela responde que ele não tem mana suficiente para isso. Então ele entra numa guilda, e uma recepcionista lhe dá um formulário. Ao preencher suas habilidades como invocador, Mel o impede dizendo para não fazer isso, pois a classe é raríssima, e ele é provavelmente o único invocador em todo o reino. Se essa notícia for revelada, ele pode arrumar encrenca. Ele decide colocar suas habilidades como mago, e logo recebe sua carteira da guilda. Ela indica que ele é um aventureiro de rank F por enquanto, e a recepcionista afirma que ele precisa completar 10 missões para subir de rank. Depois disso, a recepcionista lhe mostra um monte de missões e ele decide ir atrás dos slimes na floresta para testar seus feitiços de invocação neles. Antes, ele compra uma velha varinha de madeira com todo o dinheiro que lhe resta e parte para a floresta para ganhar uns trocados. Depois de caminhar um pouco, ele finalmente avista uns slimes e se esconde imediatamente em uns arbustos. Ele checa os atributos deles e percebe que são bem fracos, então decide não usar magia e apenas enfraquecê-los com ataques físicos. Ele pula e ataca o slime com seu cajado, mas os slimes desviam enquanto um deles o atinge no peito, jogando-o para trás. Kelvin se levanta de novo e avança para atacar, mas o slime desvia e contra-ataca 3 vezes seguidas, derrubando-o no chão. Kelvin se levanta uma última vez e parte para um ataque total, balançando seu cajado, mas o slime desvia de novo. Felizmente, desta vez, Kelvin o atinge imediatamente com um segundo ataque que derruba o slime no chão, deixando-o com quase nenhum HP. Kelvin caminha até ele, estende os braços, a magia se ativa e o contrato é feito. Depois disso, ele invoca o slime e o nomeia Chloe, antes de afirmar que agora eles vão caçar mais alguns slimes. À noite, eles finalmente encontram um grupo de slimes e se esgueiram por um arbusto. Kelvin diz a Chloe para cuidar do da direita enquanto ele lida com o outro. Logo, eles saltam dos arbustos, e Kelvin usa imediatamente sua magia de vento para cortar o slime, enquanto Chloe faz uns golpes de boxe estilosos antes de eliminar seu oponente. Kelvin fica confuso porque Chloe parece ser poderosíssimo e checa o menu para perceber que, mesmo no nível 1, ele tem atributos incríveis. Mel revela que isso acontece porque ele é o único invocador de rank esse neste mundo, e é por isso que seus monstros são tão poderosos. Enquanto conversavam, Chloe encontra outro slime e o espanca, antes de Kelvin chamá-lo de volta para sua Pokébola. Ao chegar na cidade, ele vende os núcleos dos slimes por um bom lucro, e tem dinheiro suficiente para comida e um lugar para ficar. Ao passar por um beco, ele vê várias garotas lindas, enjauladas e com coleiras de escravas. Uma delas seria uma meio-elfa raríssima, capturada há pouco tempo. Ele decide ignorar isso e simplesmente entra numa estalagem, pegando um quarto para a noite. Logo desce para jantar e sua vida neste mundo começa a tomar forma. Ele parte para mais aventuras, lutando contra lobos, monstros e outros demônios, pronto para se tornar o aventureiro mais forte. Já faz alguns dias que Kelvin está aventurando e ele finalmente completou sua 10ª missão, então vai à guilda e é promovido a aventureiro de rank E, o que parece deixar muita gente com inveja. De qualquer forma, Kelvin pede um trabalho de alto rank, mas antes que a recepcionista possa responder, um loiro chamado Cash lhe diz que ele deveria derrotar o Cavaleiro Negro. Ele diz que é um aventureiro de rank D e quer que Kelvin se junte ao seu grupo. Kelvin olha os atributos dele e percebe que ele está mentindo sobre seu rank. Ele recusa a oferta e, em vez disso, propõe uma competição para ver quem derrota o Cavaleiro Negro primeiro. Cash parece surpreso, mas concorda mesmo assim antes de sair da guilda. Kelvin acredita que Cash pode armar uma armadilha, mas decide ir mesmo assim para testar sua força. Cash sai para um beco e encontra seus companheiros, incluindo um nerd de cabelo azul e um brutamontes gordo e grande. O brutamontes diz a Cash que só quer esmagar alguém na porrada, e com um sorriso maligno, Cash diz para ele não se preocupar, pois já encontrou uma vítima. Ao chegarem ao castelo do Cavaleiro Negro, Cash e seus capangas correm para dentro, mas assim que abrem a porta, descobrem que todos os monstros já foram mortos.
De repente, Kelvin aparece das sombras e diz que eles estão atrasados. Ele afirma que o Cavaleiro Negro está atrás da porta, mas para chegar até ele terão que lutar contra Kelvin. Cash parece surpreso com a reviravolta, mas antes que pudesse pensar em algo, Kelvin provoca o Bruto, chamando-o de gordão virgão que nunca viu uma garota. Isso enfurece o Bruto, que avança, mas Kelvin usa sua magia para transformar o chão em areia movediça, prendendo o gordão lá dentro. Em seguida, Kelvin usa seus cortes de vento neles, mas o gordão bloqueia, enquanto os outros mal conseguem desviar. Isso apavora o nerd que começa a fugir, mas Kelvin invoca imediatamente Chloe para detê-lo. Chloe se transformou num monstro enorme que persegue o nerd de volta para o salão. Enquanto Kelvin aventurava há alguns dias, Chloe começou a agir estranho e logo evoluiu para um monstro slime gigante que Mel afirma ser uma das invocações mais fortes que existem, pois tem o poder de destruir um país inteiro sozinho. De volta ao presente, Chloe esmaga o nerd contra uma parede e o nocauteia. Vendo isso, o gordão usa toda a sua força para sair da lama, mas é imediatamente agarrado por Chloe, enquanto Cash avança contra Kelvin para atacá-lo. Kelvin dá uma surra neles e, com a ajuda de Chloe, os amarra com uma corda. Depois ele abre a porta atrás de si, apenas para encontrar um cavaleiro blindado muito legal com uma espada gigante. Kelvin avança e decide que vai capturar o cavaleiro em vez de derrotá-lo. O cavaleiro, porém, se recusa a lutar, e eles se sentam para conversar, enquanto o cavaleiro lhe conta sua história de servir a diferentes reis, e até lhe dá um pedaço de doce bem antigo. Kelvin vai direto ao ponto e pergunta se ele estaria disposto a formar um contrato, e o cavaleiro responde que não tem nada melhor para fazer, então concorda, mas só se Kelvin puder derrotá-lo em combate. O cavaleiro aceita e a batalha começa. Kelvin corre para o cavaleiro e usa seus cortes de vento, mas eles não fazem efeito, enquanto Chloe tenta atacá-lo por trás. O cavaleiro agarra Chloe facilmente e o impede de atacar, enquanto Kelvin corre para ele e usa a magia da terra para criar uma distração para Chloe escapar. Logo, o cavaleiro usa um corte aéreo que Kelvin mal desvia, antes que ele mesmo use um divisor de terra que não faz efeito no cavaleiro. O cavaleiro usa outro corte aéreo que Kelvin desvia, enquanto Chloe o envolve num confronto massivo, distraindo-o totalmente e dando a Kelvin a chance de usar uma armadilha. Ele usa uma magia especial que cria gravidade aumentada ao redor do cavaleiro, e ele é forçado ao chão. Kelvin pensa que venceu a batalha, mas o cavaleiro anula sua magia antes de avançar e desferir golpes fortíssimos que Kelvin mal consegue desviar usando sua magia da terra. O cavaleiro fecha a distância incrivelmente rápido e tenta finalizar o trabalho, mas Kelvin usa seu feitiço de gravidade mais uma vez, desacelerando o cavaleiro, enquanto Chloe aparece à sua frente e usa seu raio solar para arremessá-lo para longe. Na manhã seguinte, Kelvin entra na guilda carregando o elmo quebrado do Cavaleiro Negro, o que lhe rende muitos elogios, pois ele também pegou Cash e sua gangue em flagrante, e agora eles estão presos por seus crimes. Mais tarde ele sobe as escadas para seu quarto e é revelado que ele conseguiu forjar um contrato com o Cavaleiro Negro também. Ele se dirige ao quarto para um merecido descanso quando de repente nota um velho que parece estar esperando por ele. O velho se apresenta como Léo T, mestre da guilda, e sem perder um segundo pergunta diretamente a Kelvin se ele é de outro mundo ou não. Isso choca Kelvin, que imediatamente checa seus atributos e descobre que Léo é de um rank bem alto, e provavelmente consegue ver quem ele realmente é. Eles se sentam para tomar um chá, enquanto Léo diz a Kelvin que a recepcionista lhe contou que ele não só pegou Cash e sua gangue em flagrante, mas também derrotou o Cavaleiro Negro sozinho. Ele então diz a Kelvin que sabe que Kelvin é um invocador. Ele fica chocado de novo e pensa se pode mentir sobre sua identidade, mas tanto Mel quanto o Cavaleiro lhe dizem que ele não pode ficar escondido para sempre. Isso lhe dá confiança, e ele revela calmamente que de fato é o invocador, pois não adianta mais esconder. Ele então questiona Léo, dizendo que ele deveria ter percebido que Cash e sua gangue eram criminosos, então por que não os impediu? Ele responde calmamente que Cash pertence a uma família nobre de um reino vizinho e por isso estava fora de sua jurisdição sem provas concretas. Léo então diz a Kelvin para ficar tranquilo, pois não está ali para ser seu inimigo, mas sim seu amigo. Léo revela que já conheceu pessoas de outro mundo antes e alguns deles são os heróis de um reino vizinho. Mel de repente se lembra de tê-los reencarnado também e promete dar os detalhes a ele depois. Léo afirma que houve uma profecia recente, dizendo que o Rei Demônio será revivido em breve, e é por isso que os monstros da área estão ficando tão violentos e fortes. Ele diz a Kelvin que quer que ele defenda a cidade contra os monstros comuns, enquanto os heróis lidam com o próprio Rei Demônio. Kelvin pergunta o que ele ganhará em troca, e Léo responde que aumentará pessoalmente o rank de aventureiro dele, e ele estará livre para aceitar qualquer trabalho que quiser. Além disso, eles darão todo o apoio possível, e fora isso, nunca revelarão seu segredo a ninguém, dando-lhe total liberdade. Ele concorda com o arranjo e é imediatamente promovido a aventureiro de Rank B. Ele volta para a estalagem e almoça antes de perguntar a Mel sobre a história dos heróis que reencarnaram antes dele. Mel o informa que, não faz muito tempo, o Truck-kun decidiu atacar e eliminou mais 4 rapazes e moças do Japão. Então ela decidiu reencarná-los neste mundo como heróis para lutar contra o Rei Demônio.
Logo depois, ele termina o almoço e pega o dinheiro que guardou antes de sair. Mel pergunta o que ele planeja fazer com tanto dinheiro e ele responde animadamente que vai comprar uma escrava. Ele passa pela mesma rua e nota todas as jaulas montadas ali, como antes, quando de repente um homem passa correndo por ele, completamente coberto em chamas, enquanto o traficante apaga rapidamente o fogo. O homem parecia ser um cliente que fica bravo com o traficante e vai embora. O traficante explica que uma de suas escravas parece ter uma maldição que queima quem a toca, e quando Kelvin olha, fica chocado ao ver que é ninguém menos que a meio-elfa. Ele checa os atributos dela e decide comprá-la do traficante. O traficante parece chocado com isso e diz de novo que ela tem uma maldição, mas Kelvin não se importa e lhe dá o dinheiro antes de levá-la embora. A garota parece assustada e intimidada, mas começa a segui-lo mesmo assim. Algum tempo depois, ele se vira e tenta tocá-la, mas a garota recua, afirmando que tem uma maldição e que não quer machucar ninguém. Kelvin calmamente diz pra ela não se preocupar e toca gentilmente sua cabeça antes de usar sua magia de rank esse para dissipar a maldição que estava sobre ela. A garota fica chocada ao saber que não está mais amaldiçoada e desaba em lágrimas, agradecendo a Kelvin por sua bondade e se apresenta como Ethel, que foi vendida como escrava assim que nasceu. Ele diz para ela não se preocupar, pois agora a manterá segura, e a leva de volta para a estalagem antes de pedir à senhora gordinha e simpática para fazer algo para eles comerem. A senhora parece cética sobre a garota, mas quando Kelvin diz que ela é uma escrava que ele trouxe, ela a leva para o banheiro para limpá-la completamente, enquanto Kelvin espera na mesa pela comida. Depois de um tempo, a senhora volta com Ethel, que agora está vestida com um traje de empregada. Eles jantam e voltam para o quarto, onde Kelvin explica tudo a ela e mostra suas outras invocações. Eles checam os níveis de seus atributos, e logo a noite cai, e todos decidem ter um merecido sono para as aventuras de amanhã. Já faz alguns meses que Kelvin começou a aventurar, e agora eles conseguem trabalhar de forma muito mais coordenada. Ethel acabou maximizando suas habilidades de arco e flecha, e junto com sua magia de fogo, consegue desferir golpes letais nos inimigos com um único ataque, o que ajuda muito a equipe, já que Kelvin, Chloe e Greer, o cavaleiro, usam armas de combate corpo a corpo, e ela é a única que pode usar ataques à distância. Depois de cuidar de uma árvore monstruosa, eles voltam para a guilda, onde a recepcionista os parabeniza, pois após apenas uma missão, Kelvin será promovido a feito aventureiro de rank A, enquanto Ethel pode conseguir sua carteira de rank B. Ela diz para eles se prepararem para o exame, mas para não se preocuparem, pois da última vez que ela fez o exame, usou sua invisibilidade e conseguiu derrotar facilmente o instrutor para obter sua carteira de rank C. Enquanto estão lá, a recepcionista chamada Nang acaba convidando ele e Ethel para uma doceria recém-inaugurada, e eles aceitam. Na manhã seguinte, eles vão ao mercado e parecem estar se divertindo, provando doces, quando de repente um grupo de nobres arruaceiros chega e chuta a mesa deles. Kelvin pergunta qual é o problema deles, e um dos capangas grita que ele está diante do terceiro príncipe do país vizinho. O príncipe gordo e arrogante decide provocar Kelvin e diz para ele entregar as garotas por 1 ou 2 dias se quiser perdão. Enfurecido com isso, Kelvin avança e arremessa um dos capangas de cabelo roxo contra a parede, aterrorizando o gordão antes de fazer o mesmo com o outro, deixando o bastardo feio sozinho. Ele então avança para o príncipe e usa sua magia de gravidade para prendê-lo no lugar, enquanto pergunta o que ele está fazendo neste país. O príncipe se recusa a responder, o que o faz ser forçado ainda mais ao chão. Logo, o gordo e feio cospe a informação, dizendo que está ali para se encontrar com o mestre da guilda, Léo, pois ouviu dizer que há um novo aventureiro extremamente forte que está usando esta guilda como base. Ele afirma que quer que o aventureiro o sirva para que ele possa ganhar glória e ser visto como alguém digno do trono. Kelvin lhe diz que ele é o aventureiro e que nunca trabalhará para alguém tão patético e gordo quanto ele. Depois disso, eles voltam para a guilda para dormir um pouco. Na manhã seguinte, Mel lhes dá algumas notícias, pois ela recentemente obteve informações sobre o que os heróis têm feito e entrega a Kelvin os atributos para ele verificar. Kelvin observa que os heróis parecem estar severamente subnivelados, considerando que reencarnaram há 1 ano. Mel lhe diz que isso pode ser problemático, pois o Rei Demônio pode ser revivido em breve, e os heróis não são nem de perto fortes o suficiente para enfrentá-lo. Comparado a eles, Kelvin e seu grupo estão aqui há pouco mais de 1 mês, mas já são muito mais fortes e têm armamento avançado. Enquanto checavam suas armas, a dona da estalagem bate na porta e diz a Kelvin que Léo queria falar com ele. Kelvin vai até a guilda, onde Léo lhe diz que, recentemente, um grupo de aventureiros encontrou uma sala secreta dentro de uma caverna de rank D, e a sala secreta parecia abrigar um demônio extremamente forte que pode ser de rank S. Isso choca Kelvin, pois ele nunca lutou contra um oponente tão forte, mas não há ninguém nesta guilda que possa aceitar esse desafio de frente, então ele aceita a missão. Mais tarde naquele dia, Kelvin e seu grupo finalmente chegam ao local, apenas para encontrar Ed, o instrutor que fez o exame de Ethel, parado ali. Ele os cumprimenta e pergunta se estão ali para resolver a missão, e Kelvin pergunta sobre quaisquer desenvolvimentos. Ed revela honestamente que eles não têm ideia de quão forte esse demônio pode ser, então ele criou uma barreira protetora ao redor da caverna para que ninguém se machuque acidentalmente.
Ele os leva para um pequeno barraco que tem um alçapão, de onde Kelvin e seu grupo descem. Eles caminham pelas cavernas escuras e sujas que parecem muito assustadoras, mas, surpreendentemente, ele não parece sentir a presença de nenhuma forma de vida na área. Eles continuam andando antes de chegar a um portão enorme, onde Kelvin lhes diz para parar, porque agora ele pode sentir a presença não apenas de um, mas de 2 demônios dentro da sala. Todos se preparam e abrem a porta gigante para ver uma sala cheia de caveiras, sem luzes. Eles continuam avançando quando de repente notam uma garota demoníaca amarrada em cima de um altar. Isso surpreende Kelvin, mas antes que ele pudesse pensar em algo, uma voz é ouvida atrás deles, e eles se viram para ver um demônio que se apresenta como Arquidemônio Vitor. Um arrepio percorre a espinha de Kelvin ao perceber que este demônio é definitivamente de rank esse, mas ele mantém a compostura e pergunta quem é a garota. Vitor simplesmente fecha a porta e a sala se ilumina completamente. Ele então afirma que a garota no altar é a filha do antigo rei demônio. Esta é uma notícia chocante, pois nem mesmo Mel sabia que o último rei demônio tinha uma filha. Vitor continua dizendo que matou todos os monstros da área para que qualquer humano pudesse chegar facilmente a esta sala e, sem mais delongas, ataca Kelvin de frente. Felizmente, Greer bloqueia o golpe com seu escudo, mas é empurrado para trás por causa do poder avassalador de Victor. Kelvin usa imediatamente seu feitiço de gravidade para prendê-lo no lugar e pergunta o que ele quer deles. Victor revela que tem um selo colocado nele e que apenas humanos podem removê-lo. Uma vez que seu selo seja removido, ele devorará a filha do rei demônio e se tornará o demônio mais forte que existe e o próximo rei demônio. Com isso, ele se liberta do feitiço de gravidade e se prepara para matar Kelvin e seu grupo. Mas em vez de ficar com medo, Kelvin transborda de excitação, pois nunca enfrentou um inimigo tão forte antes. Victor fica chocado ao ver Kelvin animado em vez de assustado, então ele usa um feitiço de magia negra e cria uma horda de mortos-vivos que emergem das caveiras para atacar nossos heróis. Kelvin imediatamente usa seu corte de vento para lidar com os monstros, enquanto Gerard os golpeia sem parar com sua espada, mas avisa Kelvin que o número deles pode ser um problemão se não forem cuidadosos. Depois ele usa seu corte aéreo especial para eliminar um monte de monstros, mas eles parecem se multiplicar mais rápido que coelhos, atacando nossos heróis sem parar que os destroem um por um. Victor parece bastante surpreso e impressionado com o desempenho deles, atacando em perfeita sinergia. Kelvin se aproxima e pergunta se ele gostaria de lutar agora, e ao ouvir isso, Victor simplesmente ri e soca o chão, criando uma nuvem de fumaça que cobre tudo ao redor. Kelvin diz a Gerard para se acalmar, pois o demônio parece estar no subterrâneo, e assim que ele tenta atacar, Gerard consegue bloquear com seu escudo, chocando Victor. Gerard segue com outro ataque, mas Victor escapa antes de atacar Kelvin, que desvia do golpe com maestria. Victor aparece novamente na frente do Cavaleiro Negro e eles se envolvem em um duelo feroz, mas no final Victor consegue dominá-lo e o joga longe. Kelvin fica um pouco preocupado, mas antes que pudesse pensar, uma das mãos do demônio o ataca, e ele é forçado a bloquear e desviar rapidamente. Antes que pudesse recuperar o equilíbrio, Victor aparece atrás dele e tenta atacar, mas felizmente Chloe surge e bloqueia o ataque, salvando a vida de Kelvin. Surpreso com a nova invocação, Victor tenta jogar Chloe longe, mas ela desvia, enquanto Kelvin usa essa distração para aplicar uma magia de contenção no demônio, prendendo uma de suas mãos. Gerard corre até ele e está pronto para atacar, mas Kelvin o impede, justamente quando Victor usa sua força para romper as amarras. Kelvin imediatamente aplica um buff mágico na espada de Gerard e manda ele atacar, mas Victor apenas sorri, pois sua mão já está atrás de Kelvin, pronta para atacar a qualquer momento. Kelvin de repente manda Ethel se revelar, e para o choque de Victor, ela aparece bem atrás dele com uma flecha totalmente carregada e a dispara. Victor de alguma forma consegue trazer a mão de volta e bloqueia o golpe, sofrendo um dano absurdo, enquanto Gerard usa essa distração para atacar e arrancar um de seus braços. Kelvin manda todos recuarem, enquanto o demônio começa a rir histericamente e afirma que vai assumir sua forma final. E logo seu corpo começa a se transformar em um demônio gigantesco. Kelvin rapidamente tenta acabar com ele antes que se transforme e usa uma fenda terrestre junto com uma flecha flamejante e os cortes aéreos de Gerard, mas eles chegam um pouco tarde demais, pois Victor se transforma em sua forma final e sua armadura bloqueia facilmente todo o dano. Victor imediatamente avança e intercepta o ataque no último momento, usando toda a sua força para empurrá-lo para trás com grande impacto. Isso não parece ser o suficiente, pois o demônio rapidamente o domina e o joga no chão, preparando-se para desferir o golpe final. Mas é atingido por Ethel, que o distrai com uma chuva constante de flechas, dando a Gerard a oportunidade de se levantar e atacar Victor. Gerard desfere um combo enorme de golpes de espada, mas Victor é surpreendentemente rápido e consegue desviar e bloquear todos eles. De repente, Ethel começa a atirar nele novamente e, enquanto ele estava ocupado lidando com ela, Chloe aparece na frente dele e atira uma enxurrada de espadas amaldiçoadas que o empurram para baixo. Kelvin aproveita essa situação e usa um de seus feitiços mais poderosos, acompanhado pelas flechas flamejantes de Ethel e o raio solar de Chloe. Essa combinação de magia o atinge em cheio no peito e ele é arremessado contra a parede, o que cria um enorme tremor e faz parte do teto começar a desabar sobre eles.
Para a surpresa de Kelvin, Victor usa seu corpo para bloquear uma das enormes pedras que cairia sobre a filha do Rei Demônio, e depois disso, ele desaba no chão, completamente derrotado. Kelvin se aproxima e pergunta por que diabos ele tentou salvar a garota, e finalmente ele revela a verdade. Ele explica que foi um dos seguidores mais confiáveis do Lorde Demônio anterior e foi encarregado de manter a existência de sua filha em segredo, pois isso poderia colocá-la em perigo, seja pelos heróis ou por outros inimigos. Victor a ensinou a lutar, a ler e tudo mais neste mesmo castelo, que agora é uma masmorra. Infelizmente, o dia do acerto de contas chegou, e os humanos vieram com os heróis, superando em número os demônios. Sabendo que não havia como escapar disso, o Lorde Demônio lhe deu uma última tarefa, garantir que sua filha sobrevivesse, e colocou um selo nela que só poderia ser quebrado por um humano de bom coração. Dando seu último suspiro, Victor pede a Kelvin para levar a garota para sua equipe e mostrar o mundo a ela, pois tudo o que ela já viu é morte e destruição. Após pronunciar essas últimas palavras, ele falece, enquanto Kelvin se aproxima do altar e quebra o selo que tira a garota do coma. Ela parece saber o que estava acontecendo e imediatamente começa a chorar, enquanto Kelvin faz o possível para confortá-la. Depois de um tempo, todos saem da masmorra e encontram Erd esperando por eles. Ele pergunta o que aconteceu lá dentro, e Kelvin mente que a garota em suas costas estava possuída por um demônio, mas eles conseguiram matar o demônio e salvá-la. Ele então lhe dá um pedaço da armadura de Victor e diz que essa é a prova de que mataram o demônio, e com isso, eles rapidamente saem da área para se sentar no topo de uma montanha. Ele sabe que se alguém descobrir que essa garota não é apenas uma demônio, mas a própria filha do Lorde Demônio, isso poderia ser um problemão. Ela parece ter se acalmado agora e se apresenta como Seera. Ela pergunta se ele tem certeza de que quer uma demônio em sua equipe, mas Kelvin obviamente não pode perder a chance de criar um harém e ter umas demônias por perto. Ela afirma que é incrivelmente impressionante que ele tenha conseguido derrotar Victor, que foi um dos demônios mais fortes de sua época, e pergunta quem ele é exatamente. Kelvin responde que não é nenhum herói, mas apenas um aventureiro comum que gosta de uma boa batalha. Depois disso, ele pergunta se ela está pronta para ir com ele, mas ela está um pouco assustada, pois nunca saiu da mansão antes, muito menos visitou uma cidade. Felizmente, Ethel e os outros a confortam e explicam como vai ser incrível, e logo ela está pronta para ir com eles. Eles viajam de volta para a cidade e tudo o que Seera vê é novo para ela. Ela fica animada com cada pequena coisa, incluindo vendedores de frutas, mercadores, ferreiros e até as fontes. Kelvin diz a Ethel para cuidar dela enquanto ele volta para a guilda. Assim que ele abre a porta, encontra uma festa organizada por Ange esperando por ele, pois foi promovido a aventureiro de rank A. Todos bebem e comem até tarde da noite, após o que caem em um sono sem sonhos, esperando por sua próxima aventura. Alguns dias se passaram desde que encontraram Seera e finalmente ela se afeiçoou a eles. Para aumentar o desempenho da equipe, Kelvin aprendeu a arte da forja e criou uma armadura e braceletes incríveis para Seera, uma nova espada para Gerard e um item secreto para Ethel. Ele parece cansado de todo o trabalho e decide deitar quando de repente se lembra que, desde que chegou ali, tudo o que comeu foi pão e nem um único grão de arroz. Ele imediatamente decide que precisa encontrar um lugar onde o arroz é cultivado, e após alguns dias de pesquisa, eles se preparam para uma jornada a um reino chamado Toraj. Eles viajam em uma carroça, o que é uma novidade para Seera, que ainda fica animada com cada pequena coisa que vê, incluindo o rio e o barco. De repente, a carroça para, pois um bando de ladrões os embosca. Uma Karen de cabelo azul, que parece ser a líder desse bando, diz ao cocheiro para parar de se mover se ele se importa com a vida, enquanto ela avista Ethel e Seera dentro da carroça. Kelvin pergunta ao cocheiro se ele conhece esse grupo, e ele responde que esse grupo vive na região de Toraj e é uma famosa gangue de ladrões. Kelvin rapidamente verifica as estatísticas deles, apenas para ficar decepcionado com os níveis, que estão abaixo de 30. Ele diz a Seera que ela pode brincar com ele se quiser, mas avisa que ela não pode usar seus braceletes, pois seria poder demais para a brincadeira. Ela fica desapontada, mas ainda assim avança sozinha, o que surpreende os ladrões. Mas a Karen simplesmente ri dela, e diz aos seus capangas para não machucarem as garotas, pois o chefe as quereria fresquinhas. Um dos caras avança, mas é arremessado longe com apenas um pequeno soco. Isso choca o bando de ladrões, mas a Karen se ilude e diz aos outros que foi apenas sorte. Os outros caras a atacam em conjunto, mas são arremessados longe de forma semelhante enquanto o Brutamontes tenta esmagá-la com um martelo enorme. Mas, para a surpresa deles, Seera simplesmente para o martelo com uma mão, e depois de um tempo, o inclina na direção do Brutamontes, que cai no chão, preso pelo próprio martelo. Depois disso, Seera os amarra com uma corda, mas a Karen não consegue calar a boca. E como uma dessas militantes de cabelo azul, começa a gritar que o chefe dela é nível 70 e fará com que paguem com a vida. Kelvin e Seera não se abalam com isso, e dizem a ela que a própria Seera é nível 75, o que assusta a Karen e a faz finalmente calar a boca. Depois disso, eles finalmente chegam ao reino, e Kelvin percebe que parece uma versão mais antiga do Japão. Eles perambulam pela área, e tanto Ethel quanto Seera testemunham o mar pela primeira vez em suas vidas. Depois disso, eles vão direto para a Guilda dos Aventureiros, onde uma senhora os recebe e afirma que Léo contou tudo sobre eles.
Ela afirma que costumava estar na mesma equipe que Léo em um certo momento. Isso faz Kelvin confiar mais nela, e ele lhe conta sobre os ladrões que pegaram. A senhora leva isso a sério e diz a eles que esse grupo é conhecido como Vento Negro, que uma vez foi derrotado por alguns aventureiros de rank A que agora são tratados como heróis nacionais. Ethel afirma que eles deveriam imediatamente encontrar essas pessoas e pegá-las, mas a senhora diz que não é tão fácil, pois se eles pegarem os heróis nacionais, isso poderia resultar em inimizade entre o governo de Toraj e o governo de Ptarth, de onde eles vêm. Kelvin pensa sobre isso quando de repente sente a presença de algumas pessoas vindo pelo portão principal da cidade, e suas suspeitas são confirmadas depois que ele avista o herói e sua equipe entrando na cidade. Ele diz à mestra da guilda que se a equipe do herói derrotou essa gangue de ladrões, então o público não pode ficar desapontado, e os heróis não pertencem a nenhum governo, então não haveria problemas nesse sentido. A mestra da guilda concorda com a sugestão e convida os heróis para a guilda antes de explicar a situação a eles. Enquanto isso, Kelvin e sua equipe vão para o esconderijo dos ladrões e arrombam a porta, nocauteando um dos ladrões, apenas para encontrar um sujeito com cara de coringa assediando algumas mulheres. Antes que ele possa reagir, Jared o empurra contra a parede, nocauteando-o. Eles então avançam e abrem a porta da sala onde estão os líderes, e imediatamente um confronto acontece. O líder do grupo pensa que está no mesmo nível que eles, mas Kelvin logo lhe diz que derrotar toda a sua equipe é mais fácil do que lavar louça, antes de liberar um ataque mágico. Enquanto isso, a equipe do herói entra na masmorra e começa a caminhar pelos corredores, tentando encontrar os escravos. Eles encontram uma porta e a abrem para ver Chloe na frente de todos os escravos. O cara imediatamente saca sua espada, mas uma das garotas escravas corre para a frente do Slim e diz ao herói que esse Slim pertence aos aventureiros que o salvaram. Eles ainda estão apreensivos, mas a mãe da garota explica que alguns aventureiros de rank A vieram antes e conseguiram libertá-los antes de avançar para lidar com os líderes. Antes de ir, eles deixaram o Slime para trás para garantir que os escravos estivessem seguros. Depois disso, a mulher diz aos heróis que eles deveriam ir rapidamente atrás deles, pois os líderes são guerreiros veteranos e os aventureiros de rank A não conseguirão lidar com eles sozinhos. O herói e sua equipe imediatamente saem correndo da sala para o corredor, para finalmente encontrar outra porta. Eles invadem a sala, apenas para encontrar os verdadeiros líderes da gangue no chão, mas acreditam erroneamente que foram os aventureiros de rank A. Depois disso, eles entram em outra sala, apenas para encontrar Kelvin e sua equipe sentados em uma pose bem vilanesca, esperando por eles. Kelvin continua agindo como um vilão e diz ao herói chamado Toya que os aventureiros de rank A não eram páreo para ele e que estavam chorando como criancinhas enquanto ele os vencia, sem nem precisar se esforçar. Toya imediatamente saca sua espada, seguido pelas outras garotas de seu grupo, enquanto Kelvin ri deles antes de se levantar e afirmar que quer propor um desafio. Quem vencer o desafio fará o que o vencedor mandar, e como a equipe do herói tem um único neurônio para dividir entre eles concordam com isso. Ele lhes diz que lutará contra todos eles de uma vez, sozinho, e que podem usar qualquer método que quiserem para tentar derrotá-lo. A princípio, Toya lhe diz que ele não pode lutar assim, pois é desonroso, mas as garotas de sua equipe o fazem cair na real, afirmando que Kelvin parece um oponente forte e que eles não deveriam arriscar. Enquanto isso, Kelvin volta para sua equipe e explica seu plano, que é usar os heróis para testemunhar contra Kristoff e sua gangue de ladrões, para que o povo deste reino não tenha outra opção senão acreditar neles. Além disso, ele realmente quer lutar contra a equipe do herói para ver o quão fortes eles são e também para poder usar seu novo equipamento secreto. A equipe do herói se anima e se prepara para lutar. Todos liberam suas habilidades especiais e correm em direção a Kelvin, assumindo que ele é um conjurador e não conseguirá lutar em combate corpo a corpo. Kelvin, no entanto, é muito mais forte e simplesmente usa rajadas de energia direcionadas a eles que param Toya e um de seus companheiros na hora. A garota de cabelo comprido tenta usar um corte aéreo, mas Kelvin imediatamente desvia, apenas para ser atacado pela domadora de sua equipe que tem um dragão em sua mochila. O dragão atira chamas nele, mas ele imediatamente usa um buff de velocidade em si mesmo e escapa do alcance do ataque. Ele rapidamente aparece atrás da fofinha de cabelo branco e a toca por trás, usando sua armadura especial e a habilidade chamada Comedor de Habilidades, que lhe permite copiar as habilidades de qualquer um apenas tocando-os. Ele consegue roubar a habilidade especial da fofinha enquanto ela cai no chão, completamente surpresa. Ele cai no chão, desacordado. Toya corre para atacá-lo, mas Kelvin desvia na hora e recua. As garotas logo começam a curar a fofinha enquanto Toya persegue Kelvin, desferindo golpes sem parar. Mas ele bloqueia tudo. Kelvin logo percebe que as habilidades de espada de Toya são superiores às suas. Em pouco tempo, parte do seu cajado se quebra ao colidir com a espada de Toya. Toya o persegue, mas Kelvin simplesmente afasta a espada com um soco. Isso o choca, mas ele continua atacando com a espada enquanto Kelvin usa apenas as mãos para bloquear os golpes e empurrá-lo. As garotas ficam boquiabertas, pois Toya tem habilidades de espada rank S, e Kelvin ainda consegue lutar sem armas.
Logo Setsuna, a garota de cabelos longos, decide ajudá-lo, mas Toya simplesmente desvia do golpe e recua, criando uma enorme parede de terra à sua frente. Setsuna usa sua habilidade especial, que a permite cortar qualquer coisa, e a parede é fatiada em duas partes. Antes que ela pudesse recuperar o equilíbrio, Kelvin carrega uma explosão gigantesca e a lança contra ela. Mas o ataque é bloqueado por Toya, que sofre um dano considerável, mas salva Setsuna. Seus companheiros parecem preocupados, mas ele se levanta de novo, só para levar um tapa na cara de Setsuna, que o manda pensar em si mesmo também. Isso deixa Kelvin super sem graça, parado ali, enquanto as garotas dão um sermão em Toya sobre serem um time e que só avançarão se trabalharem juntos. Kelvin pergunta se já terminaram o bate-papo, pois ele está ficando bem entediado. Os heróis, com uma camaradagem renovada, finalmente se preparam para lutar, quando de repente alguém joga uma granada de luz nele, cegando-o completamente. A domadora Nana imediatamente usa sua magia de gelo para tentar congelar Kelvin, enquanto a fofinha usa sua magia de gravidade para pará-lo no lugar. Enquanto isso, Toya e Setsuna correm em sua direção com as espadas em punho, forçando Kelvin a usar uma magia de explosão para criar distância. Toya e Setsuna se levantam do chão e veem Kelvin surgir da poeira, completamente ileso. Ele lhes diz que foi uma boa demonstração de coordenação antes de se virar para Nana e a fofinha. Ele diz que, após lançarem os feitiços de contenção, deveriam ter continuado com ataques ofensivos, o que tornaria muito mais difícil escapar e reagir aos golpes de Toya e Setsuna. Depois, diz a Setsuna que seus ataques são previsíveis demais, e que ela deveria tentar não pensar tanto antes de agir. Isso deixa Toya furioso e ele decide usar seu poder especial. Sua espada se divide em duas. Ele começa a tirar as espadas como um completo palhaço, mas seus colegas são igualmente tapados e acham que ele é um herói. Setsuna também se prepara para atacar, mas desta vez Nana ataca primeiro com sua magia de gelo mais poderosa, criando um monte de estalactites de gelo sob Kelvin. Ele fica preso por todo o gelo, incapaz de se mover livremente. Enquanto isso, a fofinha também resolve dar uma forcinha e usa sua magia para criar um golem gigante que carrega uma explosão mágica e a dispara contra Kelvin. Ele percebe que a coisa está ficando interessante, então cria alguns golems próprios para bloquear o ataque. Enquanto ele lhes diz para ganharem tempo, ele imediatamente começa a criar vários círculos mágicos ao redor dele de uma vez, o que assusta e confunde os heróis. Mas logo a fofinha percebe que ele está pensando num ataque super poderoso para se libertar dos cristais de gelo. Setsuna imediatamente entra em ação, fatiando os golems e avançando em direção a Kelvin. Mas antes que ela pudesse alcançá-lo, ele consegue usar um novo feitiço que cria um grande número de explosões poderosíssimas, destruindo totalmente os cristais de gelo e libertando-o. Setsuna recua, mas decide que não pode deixá-lo levar a melhor e se lança novamente ao combate. Mas Kelvin é simplesmente mais rápido que ela, e antes que ela pudesse atingi-lo, ele a soca no estômago, derrubando-a. De repente, o ogro da fofinha começa a atacá-lo. Ele percebe que o melhor jeito de destruir é mirar no conjurador, então pula no ar e derruba a fofinha também, desfazendo o ogro por completo. Vendo isso, Nana sobe aos céus em seu dragãozinho e usa magia de gelo para se cobrir com um cristal gélido. Mas antes que ela pudesse alcançá-lo, Kelvin simplesmente usa a magia de contenção que usou contra Victor, e Nana imediatamente fica imóvel, caindo do céu como uma mosca morta. Toya consegue pegá-la antes de colocá-la no chão e volta sua atenção para Kelvin. Ele está furioso e começa a atacá-lo descontroladamente, enquanto Kelvin bloqueia seus golpes com maestria um após o outro. E bem quando Toya se prepara para um golpe massivo, Kelvin simplesmente ignora sua defesa e o acerta com um gancho, nocauteando-o também. Algum tempo depois, Toya acorda de seu sono e imediatamente olha em volta, vendo seus companheiros o observando preocupados, enquanto Kelvin está sentado ao lado da moça escrava. A princípio ele procura sua espada, mas então avista Chloe sentada no colo da garota. Confuso pra caramba, ele pergunta o que está acontecendo e Kelvin finalmente revela que é apenas um aventureiro e que seu grupo salvou as moças escravas antes que eles chegassem. Toya pergunta por que tiveram que lutar então, mas de repente se lembra que durante a luta, Kelvin ficava dizendo o que eles estavam fazendo de errado e provavelmente estava tentando treiná-los. Toya imediatamente se desculpa e se curva, implorando a Kelvin que o ensine mais sobre como lutar de forma mais eficiente em grupo. Na manhã seguinte, Kelvin se encontra com a mestra da guilda, que o agradece por capturar os ladrões do Vento Negro e afirma que eles estão todos apodrecendo numa masmorra agora. Ela pergunta se ele ficaria mais tempo na cidade, mas Kelvin responde que provavelmente partirá logo depois de relaxar Depois disso, Kelvin, seu grupo e os heróis vão para uma pequena caverna à beira-mar, onde Toya e seu grupo lutam contra um monstro lula gigante como exercício, enquanto Kelvin aponta suas falhas como equipe e como indivíduos. Ele os guia pela luta e em pouco tempo a Lula está morta no chão. Depois, todos se sentam no piquenique preparado por Ethel e começam a comer, enquanto Toya conta a Kelvin como ele foi encarnado neste mundo. Segundo ele, estava de boa com os amigos na sala de aula quando de repente tudo começou a brilhar. Aí eles conheceram uma deusa chamada Mel, que os reencarnou neste mundo. Acordaram numa catedral diante de uma sacerdotisa que os guia desde então.
Toya diz que eles precisam se cuidar em primeiro lugar e garantir que não estão correndo cegamente para o perigo só porque querem salvar alguém. Ele se desculpa pelo comportamento e admite que muitas vezes colocou a equipe em risco por causa do seu complexo de herói. De repente, Sera volta e diz que pescou um peixe enorme, mas quando ela o tira da água, revela-se um dragão aquático Rank S. Sera imediatamente começa a socá-lo, quase brincando, enquanto Toya e seu grupo ficam chocados pra caramba ao ver alguém lutar contra um monstro Rank S sem suar a camisa. Mais tarde naquele dia, Toya e seu grupo se despedem. Kelvin lhes dá um pingente que ele mesmo criou como amuleto da sorte. Depois, os heróis embarcam no navio e se afastam da costa, enquanto Kelvin e Gerard os observam. Kelvin se vira e diz a Gerard que planeja passar mais tempo aventurando-se neste continente e ele parece concordar. Enquanto conversam, de repente um mensageiro chega com a notícia de que a rainha de Torrades solicitou a presença deles em sua corte, e eles correm imediatamente para o castelo. Kelvin fica chocado ao ver a grandiosidade do castelo e o fato de ser uma arquitetura japonesa antiga. Gerard afirma ter ouvido que o primeiro imperador desta região também foi um homem invocado como herói de outro mundo, e ele trouxe pedaços de sua tradição, transformando a região. Eles finalmente entram no castelo e, após tirarem os sapatos, todos se curvam diante da rainha, que lhes diz para não se preocuparem com as formalidades e os agradece pela ajuda na captura da gangue dos ladrões do Vento Negro. Ela diz que, normalmente, teria organizado uma grande cerimônia pública para honrá-los como heróis, mas, considerando que são de Ptarth, isso poderia causar problemas com o povo local. Então, ela pede a Kelvin que peça o que quiser como prêmio pelo trabalho feito. E se estiver ao seu alcance, ela o concederá. Kelvin simplesmente responde que conhece uma cultura muito parecida com o arroz que existia em seu mundo, e pede permissão para comprar essa cultura de seu reino. A rainha parece surpresa, e pergunta por que ele não pede dinheiro, fama ou riquezas. Mas Kelvin responde que não se importa muito com essas coisas, e só gostaria de ter um pouco de arroz para si. A rainha ri disso e afirma que ele não precisa comprar nada, pois ela mandará carregar seu vagão com um monte de arroz. E se um dia acabar, ele pode simplesmente escrever uma carta a ela, e ela enviará mais. Em seguida, ela organiza um pequeno banquete para nossos heróis, e todos comem um montão de arroz junto com alguns pratos japoneses tradicionais que eles apreciaram à vontade. Alguns dias se passaram e Kelvin tem ficado no castelo com seu grupo como convidado da rainha. Ethel chega ao quarto dele e começa a preparar um monte de comida japonesa, o que impressiona a todos, já que ela tem habilidades culinárias Rank A. Ele começa a comer os bolinhos de arroz quando a rainha também entra para compartilhar, afirmando que nem seus chefes conseguem criar um bolinho tão delicioso quanto este. Ela então pergunta a Kelvin se ele gostaria de ficar em Torage e trabalhar para ela, mas ele recusa a oferta gentilmente, dizendo que são aventureiros e geralmente não trabalham para ninguém. A rainha ri e diz que se ele mudar de ideia, será bem-vindo para trabalhar em Torage. Naquela noite, todos se preparam para voltar a Ptarth, quando a rainha lhes diz que usarão um meio de transporte especial. Eles descem a masmorra para ver um portal de teletransporte. Ela explica que ele está conectado ao portal em Ptarth e que eles chegarão lá imediatamente ao atravessá-lo. Kelvin e seu grupo se despedem da rainha e atravessam o portal para finalmente chegar à sua cidade natal. Na manhã seguinte, Kelvin se senta à mesa de jantar, tomando seu chá, antes de dizer a Ethel que comprou uma casa para eles e que morariam lá de agora. Todos ficam felizes ao ver a mansão enorme pela primeira vez e abrem a porta ansiosamente para entrar. Eles também encontram as duas moças que resgataram em Torage, Ellie e Luca, que agora trabalhariam como servas da mansão. Sera imediatamente corre para encontrar o maior quarto para si, enquanto Gerard vai para as masmorras criar uma sala de treinamento. Ethel corre para achar a cozinha, enquanto Chloe parece feliz com o gramado e quer morar lá. Kelvin mais tarde encontra um quarto que foi transformado num verdadeiro balneário e toma um longo e merecido banho antes de desabar na cama para dormir. De repente, ele ouve a voz de Mel, que afirma que ele acumulou pontos de experiência e mana suficientes para invocá-la. Animado além da conta, ele salta da cama e imediatamente entoa um feitiço que cria um círculo mágico. Por ele, desce a linda deusa Mel, que é tão bonita quanto a minha namorada. Ela pergunta se ele a acha bonita, e ele responde que sempre quis dar uns pegas numa deusa antes de ir dormir. Na manhã seguinte, todos são cumprimentados por Mel na mesa do café, mas ninguém a reconhece até que ela revela ter sido invocada por Kelvin na noite anterior. Todos ficam chocados por ter uma deusa viva entre eles, mas logo se acostumam com ela enquanto ela come feliz os biscoitos feitos por Ethel. Kelvin pergunta se chamá-la pelo nome verdadeiro seria problema, já que ela é uma deusa famosa, mas ela responde que muitas pessoas dão nomes de deusas às suas filhas, então não deveria levantar suspeitas. Ela então se vira para Kelvin, e como agradecimento por reencarná-la, dá-lhe uma recompensa, desenhando uma flor no ar com sua magia que flutua dentro do peito dele. Ela afirma que ele agora tem a graça da deusa da reencarnação, o que lhe dará duas habilidades especiais que ninguém mais neste planeta possui. Kelvin aguarda ansiosamente a revelação, enquanto Mel explica que a primeira habilidade é defensiva, pode ser usada uma vez por mês e o protegerá de um ataque que, de outra forma, tiraria sua vida.
Kelvin fica muito feliz com isso, pois agora lhe dá uma margem para erros. Mesmo que alguém o ataque de surpresa, ele estará seguro. Mel parece aliviada por ele ter gostado da habilidade antes de revelar que essa nem é a principal. A habilidade especial mais importante que ele possui agora é o poder de invocar seus próprios heróis, o que choca a todos, incluindo Kelvin. Mais tarde naquele dia, Cira desafia Mel para uma batalha amigável na sala de treinamento da masmorra que Gerard montou, e a luta começa. Ambas dão tudo de si desde o início, atacando-se com suas melhores habilidades num vai e vem constante. Gerard senta-se calmamente no banco do canto, ao lado de Luca, e observa a batalha se desenrolar, impressionado com as habilidades de ambas as participantes. De repente, Seera usa uma habilidade especial que cria uma manopla em seus braços e avança para atacar Mel, enquanto esta usa outro feitiço para se fortalecer e investe com uma estocada de lança própria. Os ataques colidem, e a lança de Mel se estilhaça no impacto, mas Mel apenas sorri enquanto Sierra percebe que sua manopla também foi destruída. Elas lutam mais um pouco antes de Sierra conseguir uma ligeira vantagem e derrubar Mel de joelhos. Gerard aplaude as duas lutadoras pela excelente performance, enquanto Sierra ajuda Mel a se levantar. Depois de tomar um banho, Mel decide visitar Kelvin, que ainda está remoendo sobre como este mundo funciona. Ele não consegue entender por que heróis precisam ser invocados para derrotar um Lorde Demônio, já que deve haver vários aventureiros rank S fortes que poderiam se unir e provavelmente derrubar o Lorde Demônio. Mel o surpreende por trás e o faz engolir um chocolate inteiro, enquanto ele pergunta por que é preciso invocar heróis e se não há um jeito de impedir o Lorde Demônio de sempre retornar. Mel explica que a reencarnação do Lorde Demônio é uma verdade neste mundo, uma ordem natural que não pode ser manipulada. É um ciclo vicioso, escrito no destino deste mundo, que a cada 2 séculos um novo Lorde Demônio nasce. Ela lhe diz que o Lorde Demônio não pode ser identificado, pois parece um demônio normal, mas há 2 atributos especiais que o tornam diferente. O primeiro é que o mal dentro do Lorde Demônio se multiplica automaticamente sem parar, a ponto de, não importa quão gentil ele fosse no início, quando começar a governar, sua personalidade será transformada em pura maldade. A segunda habilidade mais poderosa que ele possui é a de anular qualquer tipo de magia. Isso choca Kelvin, que pergunta como diabos eles vão derrotá-lo se ele pode anular todos os tipos de magia. Mel sorri, e diz que é por isso que os heróis são invocados de um mundo diferente. Eles não são deste mundo, então a ordem natural não se aplica a eles. E a magia deles é fundamentalmente diferente também, o que significa que o Lorde Demônio não pode anulá-la. Kelvin pergunta se isso significa que até a magia dele afetará o Lorde Demônio, e Mel responde que sim. Ela continua dizendo que o título de heróis é simplesmente dado a essas pessoas para dar um raio de esperança aos habitantes das áreas devastadas pela guerra quando ouvem que heróis estão vindo para salvá-los. Kelvin ainda parece muito cético sobre invocar alguém do mundo normal sem o consentimento deles, e jogá-los de cara num mundo de monstros e demônios onde serão forçados a arriscar suas vidas. Mel parece entender e explica que ele tem 2 escolhas. Ele pode invocar uma pessoa para este mundo ou pode reencarná-la. A diferença é que as pessoas invocadas são como o grupo do herói, humanos vivos que são teletransportados para cá. Mas as pessoas reencarnadas são como Kelvin, que foi atropelado pelo Truck Kun e ganham uma chance de começar uma nova vida em um mundo diferente. Isso faz mais sentido para ele, e ele parece mais disposto a reencarnar alguém para este mundo, dando-lhes uma segunda chance na vida, assim como ele teve. Mais tarde naquela noite, Kelvin finalmente se decide e resolve que vai reencarnar um herói para este mundo. Todos se reúnem nas masmorras enquanto Kelvin se prepara para usar sua habilidade especial pela primeira vez. Todos ficam em fila enquanto Kelvin chama de volta todas as suas invocações. Ethel então lhe dá uma dose de vodka russa, pois ele quer invocar o próprio Vladimir Putin. Ele então entoa os feitiços e de repente um enorme círculo mágico aparece no chão. Uma quantidade enorme de pontos de mana é usada, então ele se senta numa cadeira e toma um chá, como um britânico snob, enquanto espera Putin aparecer. Ele pergunta a Mel se cometeu um erro ou fez algo errado. Mel responde calmamente que ele deve ter paciência, pois a pessoa que está sendo reencarnada parece estar escolhendo suas habilidades, entre outras coisas. Ele espera mais um pouco quando de repente Mel afirma que o processo de seleção está completo, e logo uma figura sombria surge do círculo mágico. Assim que a poeira baixa, Kelvin fica um pouco decepcionado ao ver que, em vez de Putin, uma inútil operária chinesa foi reencarnada. A garota olha em volta, confusa e atordoada, mas Kelvin caminha calmamente até ela e diz que não precisa se preocupar, pois está segura. Ele então explica que foi ele quem a invocou, e ela imediatamente se ilumina, apresentando-se como Ryu. Ela afirma que conheceu um anjo antes de vir pra cá, que lhe disse que ela logo se tornaria uma heroína. Kelvin sorri e diz que é verdade. Imediatamente ela começa a chorar de felicidade e abraça Kelvin. Ela parece aliviada por ter uma nova chance na vida e está tão cansada que acaba adormecendo enquanto chora. Kelvin a olha com carinho, mas logo ele também começa a sentir um sono terrível, pois usou quase todos os seus pontos de mana para invocar Ryu. Mais tarde à noite, Ryu acorda de seu sono e fica atordoada ao se lembrar que foi reencarnada em um novo mundo.
Ela pensa em seus últimos dias no hospital, depois de ser atropelada pelo Truck-kun, que estava descontrolado. Nem os médicos conseguiram salvá-la e sua vida foi tirada. Ela sai da mansão e fica extremamente feliz ao ver o lindo céu noturno, repleto de estrelas cintilantes. Ela começa a correr na grama antes de cair, pois ainda não está acostumada a correr tanto. De repente, Kelvin aparece e sorri para ela, dizendo que ele foi reencarnado neste mundo, assim como ela. Ele afirma que também foi atropelado pelo Truck-kun e invocado para cá, mas não tem muitas lembranças de sua vida anterior. Ele afirma que também ficou terrivelmente confuso no início, sem amigos ou aliados, basicamente sozinho num mundo completamente novo. Mas acabou fazendo muitos amigos em pouco tempo, e logo este lugar se tornou seu lar. Ele continuou suas aventuras, enfrentando monstros, e antes que percebesse, já era um aventureiro rank, neste mundo. Ryu se pergunta por que diabos esse marmanjo está se exibindo para ela, mas diz que sempre quis viver num mundo de fantasia. Afinal, era uma gamer que nunca viu a luz do sol e não tinha amigos. Então, quando o Truck-kun decidiu escolhê-la como sua próxima vítima, ela ficou muito surpresa e, estranhamente, feliz. Ela o agradece por invocá-la para este mundo, e Kelvin sorri antes de dizer que ambos têm cabelo preto, o que não é comum ali. Por isso, ele contou a todos que são irmãos de uma terra distante chamada Alabama. Ela fica feliz em ouvir isso e logo é oficialmente inscrita no harém do Kelvin e em seu grupo. Na manhã seguinte, Kelvin leva todo o seu grupo, junto com Ellie e Luca, para a Floresta Encantada, para uma espécie de piquenique. Ryu está radiante de felicidade, correndo para todo lado para explorar este mundo, enquanto Ellie e Luca perguntam por que estão ali com eles. Kelvin explica que colocou 2 golems no portão para guardar a casa, mas ainda quer que eles saibam como é o combate, para que, se um dia estiverem em apuros, possam se defender e não fiquem assustados e por indefesos. Enquanto isso, Jared abate um monstro, Chloe cuida de outro, e Sarah, por algum motivo, soca uma árvore. Vai ver, estava com raiva do galho. Depois eles começam a apostar numa competição para ver quem caça mais monstros primeiro e se embrenham floresta adentro. Enquanto isso, de repente, Ethel avisa a Kelvin que sente a presença de um monstro desgarrado se aproximando. Kelvin pede para Mel cuidar de Luca e Ellie, enquanto ele se levanta para enfrentar a criatura. O monstro acaba sendo um lobo das sombras que surge à frente deles com as presas à mostra, pronto para devorá-los. Mas assim que ele salta para atacar, Kelvin simplesmente usa seu feitiço de gravidade que o empurra de volta ao chão, deixando-o completamente imóvel. Kelvin se aproxima calmamente e espera o HP do bicho baixar um pouco antes de fazer um contrato com a fera. O lobo imediatamente entra na Pokébola do Kelvin e agora é uma de suas invocações. Depois disso, ele invoca o lobo de novo, que é um sucesso total com as garotas, que imediatamente começam a abraçá-lo. De repente, Ethel exclama que consegue ver Erd e seu grupo vindo na direção deles pela floresta. Logo, Erd chega e parece surpreso ao ver Kelvin ali. Ele pergunta o que está acontecendo e Kelvin afirma que estão ali para um pequeno piquenique. Erd diz que o grupo deles recentemente teve a oportunidade de se tornar Rank B, mas precisam caçar muitos monstros num período de tempo específico para completar o desafio. O grupo inteiro de Erd fica com ciúmes porque o lobo monstro está recebendo mais atenção do que eles jamais teriam, mas Erd manda que se controlem. Kelvin apresenta as garotas ao grupo de Erd, mas isso só os deixa mais enciumados, e eles saem correndo da floresta enquanto Erd tenta detê-los. Algum tempo depois, Jared, Chloe e Sierra voltam da floresta e afirmam que viram Erd e seu grupo por lá. Kelvin explica que eles estão ali para o exame e precisam matar um monte de monstros na floresta. Ao ouvir isso, um olhar de culpa cruza o rosto de todos eles. Kelvin pergunta o que diabos eles fizeram, enquanto Ethel usa sua magia para verificar a presença de monstros e relata a Kelvin, afirmando que não consegue encontrar um único monstro na floresta. Sarah parece muito culpada e sorri antes de explicar que acabaram matando todos eles. Kelvin fica horrorizado, pois agora Erd não conseguirá a promoção, então ele corre de volta para a cidade e se desculpa com Erd, prometendo que falará com Léo e contará o que aconteceu. Erd diz para ele não se preocupar antes de olhar para ele de seu grupo e afirmar que acha que Kelvin pode estar pronto para o exame de rank esse. Na manhã seguinte, Kelvin e Ryu lavam o cachorro completamente para garantir que ele não pareça tão sujo quanto estava na floresta, antes de Ryu dizer que consegue entender o que o cachorrinho está dizendo, graças à sua habilidade especial. Kelvin fica surpreso, pois nunca tinha ouvido falar dessa habilidade antes, mas logo Jared chama Ryu para a masmorra, a fim de completarem o treino de espada. Nos dias seguintes, Ryu pratica com a espada todos os dias, enquanto se diverte pescando com Sierra, se exercitando com Luca e aventurando-se nas costas do cachorrinho. Ela dorme todos os dias com o cachorro, o que dá a Kelvin e Mel um tempinho para namorar quando querem. Numa noite qualquer, Kelvin é acordado por um movimento repentino e se encontra com Sierra, Ryu e o cachorrinho, enquanto o resto dorme. Gerard foi escalado para guardar as portas, enquanto Sierra diz a Kelvin que acha que um bando de homens com aparência suspeita tem cercado a mansão deles durante a noite. Kelvin usa sua magia para localizar todos os homens, mas percebe que o membro de mais alto escalão entre eles é nível 26, o que é bem baixo.
Cera pergunta se deve lidar com eles, mas Kelvin manda que ela fique e, em vez disso, diz a Rio para sair e resolver a parada com esses fracotes junto com o Dog. Ele diz que ela terá que enfrentar muitos humanos neste mundo, e isso seria uma espécie de teste para ver o quão forte ela se tornou. Rio concorda, e em troca Kelvin lhe dá Wall Hex e uma espada especial que ele forjou para ela. Ela sai vestida com sua armadura junto com Dog e se prepara para a luta. Os dois primeiros caras que entram na mansão são facilmente resolvidos, pois ela mata um com sua espada, enquanto Dog cuida do outro. Kelvin e Sarah observam de uma janela, enquanto Sarah comenta que a esgrima dela pode ser melhorada, mas ela ainda é habilidosa o suficiente para aprender a técnica de esgrima Rank S. Logo, todas as pessoas que se infiltraram no complexo foram resolvidas, a primeira missão real de Rio é considerada completa, e ela celebra com um cachorrinho. Kelvin diz a Chloe para limpar a bagunça, e a Cera para garantir que Rio não se machuque, pois ele vai sair para lidar com os inimigos que ainda estão escondidos na floresta. Ele encontra o líder do grupo de desajustados esperando seus homens voltarem, mas Kelvin o chama por trás, afirmando que eles nunca mais vão voltar da mansão. O homem parece chocado com isso, mas Kelvin faz uma cara de tarado e resolve a situação do seu próprio jeito. Na manhã seguinte, Kelvin procura Léo, que lhes diz que as pessoas que ele pegou na mansão foram para a prisão e, após interrogá-las, descobriu que todas pertencem à nação militar Trisson. Kelvin se lembra desse nome porque o gordinho que ele espancou há muito tempo também pertencia a Trisson e pergunta: por que diabos aquele reino está interessado em mim? Léo responde que Trisson sempre quis assumir o controle de todo o continente para si e, ultimamente, muitos reinos vizinhos têm relatado que estão avistando muitas atividades de soldados de Trisson perto da fronteira. Ele também diz a Kelvin que descobriu que os ladrões que ele capturou em Torad estavam trabalhando para o governo de Trisson, que basicamente queria mapear toda a área em busca de pontos de entrada viáveis. Léo lhe diz que o reino vizinho de Gon tem o Rei das Feras, que é supostamente a pessoa mais forte na parte leste do continente. E segundo Léo, ele mesmo pediu para que enviasse Kelvin e seu grupo para o império dele. Eles viajam pela floresta dentro da carruagem e todos parecem felizes com essa espécie de férias. Embora Kelvin pareça um pouco estressado com o exame, ele lhes diz que para se tornar um aventureiro Rank S, uma pessoa deve obter a aprovação de 2 governantes. Ele já conseguiu uma da rainha de Toras, e o rei de Gon, chamado Leon, prometeu-lhe uma aprovação se ele puder fazer um trabalho. Todos perguntam por que ele está preocupado então, e ele explica que o rei é forte o suficiente, pois também é um aventureiro Rank S. Então, a única razão pela qual ele poderia estar chamando Kelvin é porque Trisson está envolvido. Ethel e Cera dizem que todos devem ser muito cuidadosos nesta nova área, pois podem ser pegos de surpresa. E assim que abrem a boca, uma flecha vem assobiando na direção deles e para a carruagem. Kelvin imediatamente sai da carroça e avista um bando de elfos em cima da árvore, com arcos apontados para eles. Ele rapidamente tira uma carta e grita que foi pessoalmente convidado pelo rei de Gon e que não tem intenção de fazer mal. De repente, um dos anciãos da aldeia chega, apresenta-se como Nel e pede desculpas pela má conduta deles. Ele dá uma olhada na carta e percebe que é autêntica, afirmando que estavam esperando Kelvin e seu grupo chegarem. Ele de repente olha para Ethel e a chama de Lumiu, perguntando onde diabos ela estava há tantos anos, já que todos pensavam que ela estava morta. Kelvin lhe diz que ela não é Lumiu, mas Ethel, alguém que foi escravizada há muito tempo. Nel os leva todos para a casa na árvore deles, dentro da floresta, onde todos se sentam por um tempo. Nel pede desculpas por ter confundido Lumiu, e afirma que Ethel se parece exatamente com Lumiu, que foi perdida por eles 20 anos atrás. Kelvin pede para ele contar o que aconteceu, pois pode estar conectado com Ethel também, e ele começa a falar. Ele afirma que até 20 anos atrás, eles viviam em paz constante neste lado do continente e eram basicamente invisíveis para qualquer outra pessoa fora da floresta. Mas, um dia infeliz, foram atacados pelo Rei Dragão de Fogo, que é um dos reis de todos os grandes dragões. Ele disse aos aldeões que um dos elfos o desrespeitou e que queria que o elfo aparecesse. Se não o fizesse, o dragão jurou destruir toda a Pidou aldeia. Os aldeões não tinham ideia do que o dragão estava falando. E então, o dragão começou a incendiar a aldeia sem poupar ninguém. Ele matou metade dos elfos e queimou toda a aldeia, quando de repente, uma das elfas da aldeia, chamada Lumu, se levantou e foi para a frente do dragão. Ela disse ao dragão para direcionar toda a sua raiva para ela e deixar os outros elfos viverem. O dragão deu uma olhada nela, mas afirmou que não foi ela quem o desrespeitou, mas que ele era um incel que nunca sentiu o cheiro de uma mulher antes. Então ele aproveita a oportunidade e diz a Lumal que, se ela estiver pronta para se tornar sua esposa e deixá-lo fazer a festa, ele deixará o resto dos aldeões viver. Ela concordou, e ele a levou nas costas antes de voar para longe. Ninguém nunca mais os viu depois. Kelvin pergunta se, estando tudo resolvido, qual é o problema agora, e Nel responde que alguns anos depois, encontraram o corpo morto de Lumiu dentro da floresta e estão com medo de que o dragão possa aparecer novamente para se vingar. Todos olham para Ethel, e Gerard pergunta se é possível que Ethel seja filha do Rei Dragão e de Lumu. Mel, no entanto, o chama de idiota e afirma que tamanho é documento e o Rei Dragão é definitivamente virgem.
Ela também afirma que Ethel é uma meia-elfa que só poderia ser feita por um humano e um elfo. Então, isso torna possível que o dragão tenha sido chifrado por um humano, e é por isso que, por raiva, ele matou Lumo. Kelvin diz para eles escreverem suas fanfics no Tumblr, enquanto Nell afirma que, no momento, eles não estão enfrentando o Rei Dragão, no entanto. O principal problema são alguns inimigos que têm se infiltrado em suas aldeias e sequestrado elfos de vez em quando. Ele afirma que eles eram muito fracos para detê-los, e até os soldados de Gon não serviram para nada. Kelvin diz para ele não se preocupar, pois ele vai lidar com esse problema agora, e pergunta a Nell se ele poderia renovar a aldeia até lá, já que ele realmente quer ser como o Bob, o construtor. Mais tarde naquela noite, quando a lua está no céu, um bando de soldados de Trisson começa a se mover para o território de Gon, junto com uma enorme horda de feras demoníacas que eles parecem estar controlando usando uma coleira especial que seu reino adquiriu. Eles parecem pensar que o exército de Gon é cheio de covardes que decidiram fugir em vez de lutar. Mas o comandante deles diz para continuarem se movendo e fazerem barulho, pois o plano é atrair a atenção de qualquer tipo de força de Gon, e então eliminá-los imediatamente. De repente, um deles é atingido por uma flecha, o que choca todos os outros, pois ainda estão longe da aldeia élfica. Mas antes que possam perceber o que está acontecendo, todos começam a cair como moscas, enquanto um monte de flechas são disparadas contra eles por alguém que eles são incapazes de encontrar. Finalmente vemos que as flechas estão sendo disparadas por ninguém menos que Ethel, que está sendo assistida por Kelvin e pelo arco que ele criou para ela. Este arco pode atirar de alcances extremamente longos e, além disso, não faz nenhum barulho ao disparar. Kelvin reforçou a aldeia e a transformou em uma fortaleza, enquanto ele fica no topo de uma torre de vigia e ajuda Ethel a derrubá-los. As paredes foram feitas fortes e altas e também estão cobertas pela misteriosa névoa de Guerra de Mel. Além disso, há um fosso enorme fora das muralhas, e a água ao redor também é enfeitiçada pela magia negra de Seera. Tudo isso junto tornou a aldeia quase impenetrável. Além do mais, Jared, Seera, Dog e Rio foram posicionados fora das muralhas para garantir que nenhum único inimigo consiga entrar. Logo depois, um dos soldados inimigos corre de volta para o capitão no acampamento deles com a notícia de que foram atacados e a maioria de suas unidades foi destruída. O capitão fica furioso e pergunta se é o exército de Gon ou Torad, mas o soldado responde que é apenas um grupo de aventureiros, com 3 garotas e um lobo, que tem destruído suas fileiras como se não fosse nada. O capitão é incapaz de acreditar nisso, mas de repente, saindo da floresta, Rio e Mel chegam e agradecem ao soldado por tê-los levado ao capitão. O soldado foge, enquanto o capitão percebe que precisa fazer algo a respeito e decide usar sua carta na manga. Ele tira uma concha e sopra nela, criando um barulho enorme, e de repente de dentro da floresta, um monstro gigante acorda. Rio fica impressionada ao ver o tamanho dessa criatura, enquanto Mel a observa e avalia que é um monstro rank esse. Ela então olha para Rio e diz para ela lidar com o monstro junto com o cachorrinho. A princípio, Rio parece um pouco insegura, mas Mel afirma que se ela conseguir fazer isso, então deveria ser considerada uma aventureira de pleno direito. O capitão fica chocado ao ver que apenas uma garota e seu cachorro estão correndo para a floresta para lidar com a arma mais forte deles, enquanto o monstro tenta socar Rio até virar pó, mas eles desviam do ataque e começam a correr pelo braço dele. Ela salta no ar e tira da espada para desferir um golpe rápido na cabeça do monstro, mas no momento em que a espada toca a cabeça, ela se estilhaça em pequenos pedaços. O monstro imediatamente tenta atingi-la, mas ela rapidamente desvia do caminho. Infelizmente para ela, o monstro a persegue e atinge o chão, o que cria muita poeira e pedras voando em sua direção, ferindo-a. Ela cai de volta ao chão. Rondon percebe que a coisa vai ficar feia, e para dar um jeito nessa fera, ela precisa de um golpe só, certeiro, para acabar com a raça dele. Ela parte para cima de novo com o Dog, enquanto Chloe já joga mais 2 espadas para ela entrar na briga. Ela escala o corpo dele mais uma vez, e junto com Dog, manda um golpe relâmpago, absurdamente potente, que finalmente derruba o monstro. Mas antes que ela pudesse sequer pensar em comemorar, a criatura se transforma e se levanta de novo, assumindo sua forma derradeira. Agora, essa besta gigante está completamente em chamas, com fogo por todo o corpo. O capitão berra para ele dar um fim no inimigo, enquanto Cira, Jared, Kelvin e Ethel assistem de longe. Ethel parece bem preocupada com a Rio, mas Kelvin a acalma, garantindo que ela vai se sair muito bem. O monstro tenta esmagar a Rio no chão com um soco, mas ela desvia com uma facilidade impressionante, antes de escalar o corpo dele de novo. Ela o encara uma última vez e solta um "Hasta la vista, baby", usando o mesmo ataque mais uma vez e aniquilando a besta de vez. Isso caga de medo o capitão e seus soldados, que saem correndo sem conseguir acreditar que uma garotinha minúscula derrotou o monstro mais poderoso deles. Kelvin parece super orgulhoso da Rio, enquanto ele e Ethel observam os inimigos se dispersando lá de longe. Quando de repente Kelvin sente um ataque e cria uma barreira protetora ao redor deles, bem na hora H para bloquear um ataque absurdamente forte. Assim que a poeira assenta, Kelvin avista um sujeito voando no ar, acompanhado de seus capangas, que até o parabeniza por ter bloqueado o ataque. Naquele instante, Kelvin percebe que esse inimigo é de fato muito, mas muito forte mesmo.
O sujeito se apresenta como Clive, e na mesma hora seus olhos brilham ao notar Zephyl. Ele não perde tempo e já solta que ela é a pessoa mais linda que ele já viu em toda a sua vida, e tenta usar sua magia de charme pra cima dela. Mas antes que o feitiço pudesse sequer encostar nela, Kelvin o intercepta e usa uma explosão pra jogá-lo pra trás. Clive o encara de novo, como se ele fosse um mero inseto insignificante, e pergunta qual é a porcaria do seu problema. Isso deixou Kelvin completamente furioso, que manda Clive se mandar dali, porque ninguém, mas ninguém mesmo, encosta em nenhuma garota do seu harém. Kelvin decide não arriscar e dá uma olhada nas estatísticas do sujeito, só pra descobrir que Clive está no nível 91. E o pior, parece ter um monte de habilidades que teoricamente você só conseguiria se tivesse reencarnado. Ele imediatamente berra pra ele, perguntando se ele por acaso tinha reencarnado, o que deixa Clive em choque, pois ele percebe que Kelvin deve ser alguém de um nível muito, mas muito alto pra saber de uma coisa dessas. Isso o faz sacar que Kelvin também é um reencarnado, mas ele não parece se importar muito com esse detalhe. Kelvin sabe que a situação pode desandar e ficar bem feia num piscar de olhos, então ele manda Ethel descer correndo da torre e se esconder em algum lugar seguro. Quando Clive a vê fugindo, ele tenta berrar pra ela parar, mas Kelvin, sem pensar duas vezes, usa uma rajada de vento gigantesca que arremessa Clive e todos os seus capangas pra bem longe dali. Ele aproveita esse tempinho para desintegrar a torre e a transforma em 4 lanças gigantescas, já preparadas e prontas para atacar. Assim que ele avista Clive surgindo da poeira, ele imediatamente dispara uma das lanças, pegando-o de surpresa. Mas mesmo assim a defesa do cara é tão absurda que a lança é simplesmente repelida e jogada para longe. Clive até admite que a coisa poderia ter ficado feia, se não fosse pela sua magia de defesa super poderosa. Mas Kelvin já avisa que a brincadeira ainda não acabou antes de disparar as 4 lanças de uma vez só contra ele. As lanças o atacam de 4 direções diferentes, mas todas, sem exceção, são barradas pela barreira mágica de Clive. Ao ver aquilo, Kelvin decide apelar e usa ainda mais explosões mágicas, mas todas se mostram completamente inúteis, enquanto Clive, rindo a valer, afirma que ele está apenas jogando seu tempo e energia fora com essa palhaçada. Ele explica a Kelvin que nenhum ataque, seja físico ou mágico, consegue atravessar sua barreira, e que normalmente qualquer coisa que a toca é destruída na hora. Mas ele admite que a magia de Kelvin deve ser realmente muito poderosa, e é por isso que essas lanças ainda estão inteiras. Depois disso, ele simplesmente as arremessa todas para bem longe, antes de avisar Kelvin para olhar para trás. De repente, Kelvin percebe um ataque vindo em sua direção, mas ele imediatamente o bloqueia com seu cajado, enquanto usa suas outras 3 lanças para desviar a atenção dos outros atacantes. De repente, Kelvin saca que todas aquelas garotas parecem estar sob o encanto dele e totalmente controladas, então ele as afasta, empurrando-as para trás. Clive então manda ele admitir a derrota, dizendo que ele jamais conseguiria vencê-lo. Mas de repente, um feixe superpotente atinge sua barreira e a estraçalha por completo. Chocado, ele olha para baixo e dá de cara com a Ethel, que está apontando um arco diretamente para ele. Enquanto isso, Kelvin invoca um monte de golems e entrega as lanças a eles, para equilibrar o campo de batalha, mas faz questão de avisar para não matarem as garotas. O confronto começa para valer entre eles, deixando Kelvin e Clive para uma batalha de 1 contra 1. Clive entra no clima da luta, saca seu cajado e os dois já começam a voar pelos ares. Clive até o elogia por conseguir acompanhá-lo, mas Kelvin está mais do que pronto para testar quem é o mais rápido e decide desafiá-lo para valer. Clive, sem pensar duas vezes, já manda uma explosão mágica na direção dele, mas Kelvin desvia com agilidade, antes de revidar com um de seus próprios feixes de magia, que acaba sendo bloqueado. Eles começam a lutar no ar, e o que parecia ser um duelo entre 2 magos, rapidinho se transforma numa verdadeira batalha aérea da Segunda Guerra Mundial, com os dois voando pelo céu, fazendo manobras radicais e disparando uma barragem incessante de explosões mágicas um contra o outro, sem parar. Clive parece estar com a vantagem, perseguindo Kelvin sem trégua, mas Kelvin consegue desviar de quase todos os ataques com uma facilidade impressionante. De repente, chega um momento em que eles começam a voar perigosamente perto dos golems que estão lutando, mas Clive não para de atacar e os disparos perdidos por pouco não atingem seus subordinados. Kelvin fica preocupado e berra pra ele que, se continuar assim, vai acabar machucando os próprios companheiros. Mas Clive não está nem aí, cagando e andando, e continua sua barragem, forçando Kelvin a fazer uma manobra arriscada para garantir que as garotas não sejam atingidas. Logo, os dois começam a subir ainda mais no céu, enquanto Clive tira sarro dele por se importar tanto com a gente desse mundo. Ele solta que eles não são daqui, então qual é a lógica de se preocupar com as pessoas que vivem por estas bandas? Isso deixa Kelvin furioso de verdade, enquanto ele reflete sobre todos os laços e relacionamentos que construiu com as pessoas desse mundo. Os dois se preparam. Clive carrega sua barreira ao máximo, e Kelvin decide liberar um de seus ataques mais absolutamente devastadores. O confronto acontece lá no céu, e os resultados são simplesmente devastadores, com uma explosão gigantesca tomando conta de tudo. Clive percebe, chocado, que sua barreira foi estraçalhada, enquanto Kelvin, por sua vez, perde seu cajado nesse embate brutal. Clive também leva um arranhãozinho de nada no rosto, mas como um adolescente que perde o Wi-Fi, ele surta por uma bobagem e começa a berrar que vai destruir tudo. Ele começa a carregar sua magia de rank S, que é basicamente o equivalente a um desastre natural gigantesco, e o céu inteiro fica roxo, num tom assustador. Todo mundo o observa lá no céu, e até Kelvin percebe que a coisa pode ter consequências horríveis, enquanto uma quantidade absurda de vento começa a subir, e todos os aldeões olham pra cima, apavorados. Kelvin desce no topo de uma montanha, e do nada saca um cajado novinho em folha, tirando-o da bunda da Chloe, e começa a carregá-lo com uma energia mágica intensa.
A coisa chega ao ponto crítico, com Clive pronto para destruir a área inteira, mas o cajado de Kelvin se transforma numa foice mágica, e os dois se chocam de frente numa colisão gigantesca. Mas Kelvin, dessa vez, sai por cima de forma decisiva, cortando a magia e a anulando por completo, sem deixar rastros. Ele começa a respirar com dificuldade e percebe que Clive está numa situação muito, mas muito pior, caído no chão com as pernas decepadas. Ele avança em direção ao bastardo sem pernas, com uma convicção mortal nos olhos para dar um fim na vida dele, mas antes que pudesse desferir o golpe final, alguém surge e salva Clive. Kelvin se vira e dá de cara com um monstro tipo mecha que está carregando Clive, e um outro homem de óculos que se apresenta como Tristan. Ele afirma ser um dos generais do exército de Triton e que foi ele, pessoalmente, quem iniciou e planejou todo o ataque a essas aldeias. Kelvin avança na direção dele e saca que essa porcaria de teletransporte que ele acabou de presenciar é uma das habilidades especiais de um invocador, e se pergunta quem diabos é esse Tristan. Ele avisa Kelvin que eles foram derrotados hoje e que vão recuar, mas também faz questão de dizer que essa não é a última vez que ele os viu, e que eles provavelmente vão se encontrar bem antes do que ele imagina. Depois disso, ele simplesmente desaparece e a batalha finalmente chega ao fim. Todo mundo entra em contato com Kelvin para saber se ele está bem, e ele responde que está ótimo, flutuando tranquilamente de volta para a aldeia. Efel compartilha a notícia da vitória com Nel, e ele fica completamente fora de si de tanta alegria ao perceber que a aldeia foi salva. Imediatamente, ele avisa os aldeões para prepararem um banquete daqueles, em homenagem aos seus heróis. Kelvin chega às muralhas e percebe que Mel, Seera e Rio estão numa corrida animada entre elas, e a Rio, claro, acaba levando a melhor. Kelvin então elogia a todos, um por um, pela contribuição essencial que deram nessa batalha. Mais tarde naquela noite rola uma festa daquelas, e depois Kelvin sobe a colina para ter um tempinho sozinho, mas a Ethel, essa grudenta, vai atrás dele e já começa a puxar papo. Logo o resto do grupo também chega, junto com uma pequena elfa que, sem pensar duas vezes, já corre e abraça Kelvin. Logo ela começa a rir de forma maníaca, antes de revelar que na verdade ela é o Rei Leão deste reino. Todo mundo fica super confuso, mas ele explica que possui um item mágico que o permite mudar de forma à vontade, quando bem entender. Ele afirma que usou esse avatar justamente para se esconder e observar o Kelvin lutar, e que tem o maior orgulho de dizer que ele passou no exame, o que significa que Kelvin agora é um aventureiro de rank S, oficialmente. Ele garante que, em breve, haverá uma cerimônia grandiosa no reino, onde ele receberá seu rank, e depois um pequeno torneio entre outros aventureiros de rank S. Isso faz o sangue de Kelvin ferver de empolgação, e ele fica super animado para finalmente participar de um torneio de verdade em breve, agora que a batalha foi adiada por um tempo. Depois disso, todos descem a colina para ter uma boa noite de sono, para que estejam com as energias recarregadas o suficiente para encarar quaisquer desafios que apareçam pela frente.